pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com mais um podcast do ITH. Hoje conosco a professora Roberta Marques, ela é fisioterapeuta, ela é especialista em terapia intensiva, tem experiência com UTI neonatal e é pós-graduanda em cuidados paliativos, terapia intensiva e urgência e emergência. Professora Roberta, seja bem-vinda, obrigada. Professora Roberta, é preciso coragem para enfrentar as demandas de uma UTI e, em especial, uma UTI neonatal? Sim, é preciso ter coragem. Eu acho que mais do que coragem, é preciso ter responsabilidade, assim. É um ambiente hostil, eu digo, e o que eu pude experimentar, assim, quando a gente entra no UTI neonatal, a gente acha muito que a gente não tem capacidade, sabe? A gente sente muito medo, porque a gente lida com a linha muito tênue entre vida e morte, né? Diferentemente de outros setores, eu acho que o ambiente hospitalar em si, mas principalmente a UTI, porque a nossa terapêutica ali, a gente pode realmente interferir nesse desfecho. Então, nós, enquanto profissionais, a gente fica muito melindroso, com muito medo de causar um malefício para o paciente, né? Então, a gente tem que ter essa coragem e muita responsabilidade a respeito daquilo que a gente está fazendo. Então, eu sempre pesei, assim, em não fazer nada que eu não tivesse certeza do que eu estava fazendo. É o que eu sempre falo para os meus alunos, enfim, para os meus seguidores, assim, nunca façam aquilo que vocês não tenham certeza. Sempre, exatamente, sempre perguntem, não tenham medo de perguntar, qualquer dúvida, tenham sempre o celular ali perto, o computador, pesquisem e perguntam, não tenham medo disso, porque é realmente uma vida. E numa UTI, com aquele tanto de dispositivo, com um paciente extremamente crítico, com um paciente lábio, qualquer coisa, uma mudança de decúbito, mínimo, uma coisa que você acha que não pode ter interferência, tem. Então, assim, a gente precisa não tanto ter coragem, mas antes disso ter muita responsabilidade com tudo, sabe? Até porque tem os pais ali, né, ao lado, fora. Então, assim, essa preocupação em também não levar nenhuma informação, né, nada que seja, desperte algum gatilho mínimo de um equívoco, de uma situação que não possa ser revelada, né? É muito melindroso, é muito melindroso. E outra coisa também, não é pra todo mundo. E quando você entende que não é para todo mundo, não é porque você é fraco, ou não tem capacidade, exatamente, né? Que você não tem capacidade, mas todo ser humano, e é importante a gente entender isso, que a gente tem o nosso limite, mas eu acho que pra gente se destacar em determinada área, é que a gente nunca vai ser bom em tudo. E a gente precisa pegar aquelas capacidades e normalizar isso. Exatamente, normalizar isso, porque não dá pra gente ser bom em tudo. Bem, exatamente. Tranquilo. E a gente entender que, eu sou bom, por exemplo, em português, mas eu não sou tão bom em matemática. Então, peraí, eu preciso, né, já que eu sou bom em português, eu vou potencializar essa área. Então, não dá pra você entender que você não é tão bom em terapia intensiva e você querer forçar aquela coisa que você não é tão bom. Até porque emocionalmente é um ambiente muito pesado. Nossa pra estar na área da saúde, não é uma coisa que eu vou falar aqui, vamos dizer assim, que é muito utópico isso, mas tem que estar por amor, sabe? Porque eu já estive no papel de paciente e eu falo isso com uma propriedade muito grande. Tem que ser por amor. Obviamente que a gente precisa se capacitar e tem que ter o ganho financeiro, isso é extremamente essencial. Mas quando eu digo por amor, eu digo isso por respeito ao paciente. Porque não tem como você ter sucesso financeiro, profissional, em nada na sua vida que você não faça alguma coisa que você tenha amor, entendeu? Porque você não vai estudar se você não gosta, você não vai se dedicar a algo que você não gosta, você vai ser extremamente frustrado, sabe? Exatamente. Então, eu penso dessa forma. Prof. Roberta, e pensando numa UTI neonatal, qual a importância do profissional de fisioterapia lá dentro? Tanto que na UTI neonatal, a gente já tem a gente luta, né, os fisioterapeutas em si, pra gente conseguir o fisioterapeuta 24 horas dentro de todas as unidades de terapia intensiva. Na UTI neonatal, a gente já conseguiu isso 24 horas. Na UTI adulta, algumas UTIs, alguns estados, enfim, a gente não conseguiu isso protocolar como lei. Porém, na UTI neonatal, sim. Por quê? Porque os bebês, eles são muito lábeis, entendeu?
vamos dizer assim, o tempo, né, desse bebê entrar em insuficiência respiratória, desse bebê falir, desse bebê realmente vir a óbito, essa janela de tempo da gente conseguir intervir é muito menor do que um adulto, entendeu? O corpo ele não consegue ir se adaptando e se adaptando ali a um desconforto respiratório até a gente conseguir intervir. Então, assim, o fisioterapeuta ele precisa estar ali, entendeu? Ele intervir no início, exatamente, no início do desconforto, no início dos primeiros sinais e sintomas, pra gente conseguir não esperar o pior, sabe, acontecer. Às vezes, por exemplo, um paciente adulto, às vezes ele começa no desconforto respiratório, aumenta a frequência respiratória e tal, aqueles sinais, às vezes, na enfermaria, até ele chegar a conseguir uma vaga pra UTI, às vezes a gente vê no SUS mesmo, tem paciente que fica numa fila do SUS aí, 2, 3 dias aí, um paciente grave, até esperar uma vaga. Um bebê, ele não tem esse tempo, entendeu? Então ele precisa muito de outra realidade. Por muitas questões que a gente tem fundamentada que justificam isso, pela própria anatomia do bebê, sabe? Certo. E por que pro fisioterapeuta, UTI neonatal e ainda ensinar sobre isso? Por que a docência em saúde? Eu sou extremamente apaixonada assim em ensinar, porque eu entendi que o meu legado aqui vai muito além disso. A fisioterapia ela não é só sobre eu atuar na fisioterapia, sabe? Por eu ter passado por tudo que eu passei, eu ter sido paciente, sabe? Por muito, muito tempo. E aí eu entendi que eu falei, quando eu saí daqui, eu falei, cara, eu quero ser com essas pessoas, dos dois lados, né? Falei, cara, porque eu tive tanto profissionais ruins, bem como profissionais bons, né? Sim. E aí os profissionais bons foram os responsáveis por me ajudarem, exatamente, por as minhas mãos ali nos momentos em que eu mais precisei. Então, quando eu sair daqui, eu quero ser tão bom quanto. E aí essa motivação vem de que eu falei assim, eu quero que as pessoas também sintam isso. Sintam essa motivação de que levar a fisioterapia de verdade, sabe? Porque eu vi tanta coisa e eu acho que a fisioterapia ela vai muito além de só ir lá e aplicar uma técnica, sabe? Perfeito. Porque o paciente ele é completo, ele é um todo, ele tem uma família. Holístico, exatamente, né? A gente tem que eu sempre friso isso para os meus alunos. Quando você for atender o seu doente, você tem que olhar o seu doente como um todo, vai muito além. E às vezes aquela disfunção que ele está apresentando é alguma coisa que você só vai entender quando você conversar com ele. Você vai entender a dor dele, você vai conseguir tratar uma dor que é muito mais complexa do que propriamente ali osteomuscular, ali até local, porque falando sabe? ele revela muito, né? Então não consegue fazer aquele mapa, né? Sobre aquela situação. A gente precisa ser completo, a gente precisa ser pessoa. É verdade. Prof. Roberta, a realidade de um setor de UTI, que é um setor estratégico, importante, né, e urgente, ela é a mesma em hospitais e unidades públicas e privadas? Não. Por que não? Não, ela não é a mesma, é totalmente diferente, assim. A valorização principalmente, assim, e a questão de... Eu percebo que no hospital público, por exemplo, eu trabalho na rede UFSER, nós temos muita valorização em relação ao ensino, sabe? Pesquisa, até porque eu sou preceptora lá, é maravilhoso essa questão de ensinar os alunos o tempo todo ali, todo mundo aprendendo, isso é muito bom. A questão também de salário, valorização do profissional em relação a isso. Eu vendo alguns processos seletivos saindo, assim, para hospitais públicos, é extremamente doído pra mim. Eu falei, meu Deus, os seus profissionais. E pior que tem muitos profissionais se candidatando, porque é o que tem, sabe? Me dói o coração ver isso. É a chance de entrar na área, né? É a chance. Então, assim, na rede privada, a desvalorização é muito grande, assim, muito, muito grande. É muito discrepante, assim, em relação à questão pública, assim. É lógico que quando a gente pensa em setor público, a gente pensa, assim, que tem falta equipamento, a gente tem a questão do SUS, tem uma fila gigante de pacientes esperando, exatamente, tem uma demanda alta de pacientes, isso tem. Porém, quando a gente pensa num sistema, a gente pensa que é um sistema estruturado, que é um sistema que ele valoriza, sim, o profissional, sabe? E ele valoriza o ensino ali dentro disso tudo, sabe? A gente tem umas capacitações, a gente tem todo esse cuidado. Era a minha próxima pergunta. Nesse setor público, né, esses profissionais que querem se capacitar, se atualizar, ir a eventos, congressos, palestras, ou até que são pós-graduandos e têm as suas demandas
acadêmicas, eles conseguem sair, eles têm apoio, Sim. incentivo? Sim, a gente consegue organizar a nossa escala para isso. Por exemplo, a gente tem a progressão dentro da rede Excel. Sim. Entendeu? Olha, isso é maravilhoso. Decorre justamente dessas atualizações, tudo isso de cursos, atualizações, especializações, mestrado. Então, tudo isso interfere para que a gente consiga progredir dentro da rede onde a gente trabalha. Maravilha. A senhora acha que a pandemia da Covid-19 potencializou especialmente as demandas dos fisioterapeutas? Esse mercado, felizmente ou infelizmente, acabou tendo visibilidade, sendo expandido? Demais. Nossa, foi um divisor de águas, assim, que, meu Deus, eu não consigo nem quantificar isso. Foi extremamente importante, assim. Principalmente para as questões de pulmão, né, respiração. Isso, eu falando especificamente de mim, porque eu também sou especialista em adulto. Sim. E aí eu trabalhava muito nesse público adulto. E antes mesmo da pandemia, eu acho que eu costumo falar assim, que Deus estava me preparando para esse momento. Então, eu sempre estudei muito terapia intensiva adulta e sempre tive um desfecho positivo nessa demanda. E aí, quando chegou a Covid, eu estava trabalhando muito e aí eu comecei a trabalhar com esse público, comecei a ter resultado. E aí eu comecei a pegar alguns plantões em hospitais e aí os pacientes foram, né, os pacientes que eu estava atendendo foram tendo, e a gente não estava conseguindo ventilar esse doente. E aí eu comecei a pegar alguns pacientes particulares, porque a gente não consigo atender todos os hospitais, eu vou pegar alguns pacientes específicos. E aí, tipo assim, só de pessoas muito queridas, sabe? E aí algum médico que trabalhava comigo, algum amigo, Roberto, atende meu pai que tá no hospital tal, fica lá de plantão com ele pra mim tal, maneja a ventilação dele pra mim, e aí eu fui ficando com pacientes específicos, e assim, quando eu vi, foi criando uma proporção que eu tava recebendo um monte de ligação, assim, sabe? E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo consultoria, sabe? Tipo assim, porque eu não conseguia estar presencialmente. E aí, eu ia no hospital, e aí tinha equipe de fisioterapeutas lá, né? E eu ia lá, a gente conversava, discutia a ventilação, e aí ficava naquele manejo, e aí eu já ia para outro hospital e tudo mais. E graças a Deus foi muito bom que aí eu consegui ajudar muita gente, sabe? Diante disso. E aí eu vi o tanto que a fisioterapia conseguiu ganhar espaço, sabe? Isso, e aí a gente foi ganhando espaço e visibilidade, eu posso dizer isso, por exemplo, comigo, né, a gente fez várias reportagens, saiu na televisão, fez reportagens também em outros meios de comunicação, e a hora que isso aconteceu, eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, olha, nossa, quando eu fiquei feliz pela fisioterapia, não por mim, por ter sido, sabe, o meu rosto. Divulgação da própria ciência, né? E chegando a camadas e lugares onde antes, inclusive, tinha até um certo mito, né, de que ninguém podia saber sobre. E eu fiquei feliz pela fisioterapia. Eu falei, nossa, eu jamais imaginei que um dia a parte de ventilação mecânica, essa questão da fisioterapia iria ganhar esse boom, assim. Eu fiquei extremamente feliz, foi muito importante. Nesse sentido, a senhora acha, então, que hoje, ser especialista em UTI neonatal ou adulta, pediátrica, é uma demanda, assim, que é atual e ela é importante para diferenciar profissionais? Eu acho que sim. Assim, profissional, ele um conhecimento mais específico, né? Sim, mas eu acho que assim, em todos os lugares a gente precisa de profissionais bons, claro. Mas exatamente capacitados. Mas aqui, e na área de terapia intensiva a gente precisa de profissionais muito bons, assim, para esse manejo. Exatamente, porque cada vez vai evoluindo muito. É um campo que ele é muito tecnológico, ele evolui assim rapidamente, muitas máquinas, né? E a gente precisa, cada vez o homem ele tá evoluindo mais pra gente manter o paciente crítico vivo, pra gente aumentar esse tempo de vida, entendeu? E a gente precisa de profissionais bons ali, não só médicos bons, mas terapeutas bons, enfermeiros bons, nutricionistas bons, e a gente precisa que os profissionais se capacitem. Igual eu falo para todos os meus alunos, não adianta vocês chegarem aqui e quererem um resultado, sendo que vocês não se capacitem para ter esses resultados, independente da área que vocês forem. Até porque a equipe multiprofissional só vai, né, conseguir inclusive, que há muitos questionamentos ou muitas resistências de algumas entidades, né, de contratar vários profissionais devido a achar que de repente alguém pode fazer
o serviço do outro. Então, para que essa categoria e esse evento, digamos que é uma equipe multiprofissional, se destaque, se consolide, cada um precisa realmente dominar a sua área. Eu não consigo nada, se eu, por exemplo, eu não consigo evoluir com o meu paciente se eu não estiver alinhado com a nutricionista, porque eu preciso que ela alinhe a dieta, ela precisa potencializar a questão principalmente proteica do meu paciente para eu ganhar massa muscular. Exatamente, para eu conseguir tirar aquele paciente, sedestar aquele paciente que senão não vai, entendeu? Perfeito. Que dica de ouro, assim, a senhora daria para quem tá começando agora, assim? Que segredo a senhora poderia contar? Olha, vai acontecer isso, então faz isso. A dica de ouro, eu tava falando isso, os meninos estavam me perguntando essa semana que eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, do primeiro dia de plantão, sabe? Pensei, cara, no primeiro dia de plantão, o que vocês devem fazer? Perguntar tudo, ter muita calma, muita cautela. Colhem quem sabe. Exatamente, não fazer nada que vocês não saibam. Enfim, deu um monte de dica no final, eu peguei e falei, se vocês não gostem de café, aprendam a gostar de café. Mas assim, o que eu falo pra quem tá começando, enfim, na fisioterapia, assim, aproveitem o máximo que vocês possam aproveitar da faculdade, sabe? Sim. Quando for começar, aproveitem o máximo que possam aproveitar da faculdade, porque quando vocês saírem dali, vocês precisam de um currículo bom para residência e tudo mais, porque é o que vai te diferenciar ali, principalmente para a prova de residência e para tudo. Então, assim, e vai te dar uma experiência para além das aulas. Então, assim, eu fiz um monte de liga, eu fiz iniciação científica, eu participei do PET, eu participei de tudo que eu poderia participar. Então, é um momento... Se envolver. Exatamente. É um momento que você tá ali pra faculdade. Então, assim, não deixe esse tempo e não se envolva com outras coisas além daquilo. Você não quer ser um ótimo profissional? Começa sendo um ótimo profissional dali. Se dedica dali, porque... Estudante. Exatamente, um ótimo estudante. Já pensa assim, não, cara, eu quero ser um ótimo fisioterapeuta, eu quero ser um ótimo fisioterapeuta. Então, já vai trilhando o seu caminho dali. Pra quando você sair, você ter que falar, nossa, eu fiz aquele projeto de pesquisa com a professora tal, você já tem um vínculo com aquela professora, sabe? Você já vai criando seu network desde a faculdade. Eu acho que, pessoalmente falando, eu acho que há um equívoco social, né, sobre carreira hoje em dia, que as pessoas acharem que depois que você se forma, que você começa. Isso, não. Gente, você começou quando você escolheu, não é isso, prof? E aí, o que você fez com essa escolha vai definir todo o seu caminho, correto? Exatamente. Importante demais, ótimo. Professora Roberta, via de regra, todos nós temos uma ou frustração ou decepção com a vida profissional. Ou a gente fez algo ou alguém fez conosco. A senhora tem a sua? Nossa, pode falar? Eu sou tão chateada com essa questão que eu fico tão mal quando eu vejo o profissional falando mal da profissão. Sim. Dói, assim, que eu fico falando, o que você tá Os fazendo? Seus pares, não, né? porque eu fico falando assim, o que você tá fazendo aqui? Então vaza, porque eu não fico mal por ele, porque eu fico mal pelos pacientes que passaram por ele. Sim. Porque se ele tá falando mal assim, ele não tá tratando bem. Infelizmente, entendeu? ele vai refletir. Exatamente, isso vai refletir. Concordo. E aquele paciente que passou por ele, não vai falar mal especificamente só dele, vai falar Da mal da classe inteira. fisioterapia, entendeu? A Então, categoria exatamente. vai pagar. E eu vou pagar por isso. Aí vira um ciclo, assim, Vicioso. vicioso. Uhum. E aí é o que eu falo, cara, quem não tá frustrado, quem tá assim que ganha mal, que não sei o quê, que a fisioterapia, cara, sai, vai procurar, vai ser feliz. Independente da área que você está. Exato. Não dá pra gente viver nesse mundo por alguma coisa que você vai fazer que não te dá prazer, que você não é feliz, que você vai trabalhar todo dia frustrado, esperando dar o horário de você ir embora, esperando dar o final de semana porque você não aguenta mais a semana terminar. Eu acho que isso é extremamente angustiante. Eu vou pro meu trabalho feliz, eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu fiquei doente agora na residência e eu tive que me afastar, eu chorava de saudade, porque é o que me mantém viva. E eu desejo que todo mundo se encontre, não que seja na fisioterapia, assim, aonde que fosse, for pra você ser um varredor de rua, que você seja o melhor varredor de rua e que você seja feliz fazendo aquilo, entendeu? Então, não dá, assim, gente, não é sobre a fisioterapia especificamente. Eu tive vários momentos frustrantes de pessoas que infelizmente, né, que a gente passa, igual preceptores, professores, que às vezes por a pessoa não estar num bom momento, acaba refletindo isso na gente. E isso é extremamente perigoso, porque hoje eu tenho os meus alunos e às vezes eu já recebi vários relatos
no Instagram de pessoas que falaram que isso machucaram tão profundamente que pessoas já desistiram. Isso causaram traumas tão profundos que realmente muitos alunos largaram a fisioterapia ou largaram determinadas áreas por conta de professores e preceptores que causaram traumas àqueles alunos. Aquela má impressão. Exatamente, ficou, né? de falarem coisas maldosas para alunos, e isso é extremamente perigoso. Eu já ouvi, não, você não serve para ser fisioterapeuta. Nossa. Você eu, meu Deus, Forte. eu não sirvo para ser fisioterapeuta, entende? E isso é extremamente pesado. Mas assim, a gente tem que entender, eu sei do meu propósito ali e entendi muito bem isso, não me frustrei diante dessa situação. Eu entendi que quando eu iria começar, eu não ia começar ganhando bem, porque eu precisava de um começo, eu precisava me capacitar. Quando eu entrei na residência, eu entrei disposta a ganhar uma bolsa, porque eu sabia que eu iria ganhar uma bolsa, eu iria trabalhar 60 horas semanais, e é isso, porque eu estava ali para me capacitar. Então, assim, você tem que ter muito bem alinhado a sua expectativa ali, sabe, com a realidade. É um ponto importante, Sendo que, na verdade, todas as classes, enfim, profissionais, né, ao invés de ou reclamarem, ou então podiam se unir para pensar alternativas, né, sugestões para a própria categoria. Hoje, nós, no caso, professores também, infelizmente, ainda há, né, um peso que puxa para trás, que são os colegas que, inclusive, nos queimam, né, queimam a classe, queimam essa questão de potencializar, inclusive, de você formar pessoas. Quer dizer, a gente podia demandar esforço, energia e foco para nos ajudarmos, né? Infelizmente a gente não vê isso, né? Exatamente. Tem que ter outros meios. Não dá pra gente viver por amor, isso é óbvio. Não dá pra gente viver por amor. A gente tem que lutar por alguma coisa. Né? Mas ao mesmo tempo você tem que ver até que ponto essa sua frustração tá influenciando nisso, sabe? Sim. Eu digo pela sua saúde, porque eu falo por você, sabe? Por nós, assim, eu acho que é muito doído a gente viver fazendo algo que a gente não gosta. E o quanto isso impacta negativamente no outro, sabe? Reflete demais, né? Prof, pra gente fechar, se a senhora pudesse voltar atrás e recomeçar a sua trajetória, faria o mesmo curso, as mesmas especializações, seguiria o mesmo caminho, ou hoje olhando para trás e olha, isso eu poderia fazer em menos tempo, eu fui por um caminho meio, se pudesse voltar e consertaria ou não? Seguiria o mesmo caminho porque o seu conhecimento de hoje é fruto, inclusive, desse caminho aí? Eu faria a mesma coisa. É mesmo? Exatamente, fazer a mesma coisa. Se eu, por exemplo, pensando, não vou ser hipócrita, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, obviamente que eu mudaria a minha doença ali no meio, né? Claro. Porque eu não queria ficar doente, mas eu falo assim até com carinho, que hoje eu tenho a maturidade para entender que eu sou o que eu sou por tudo que eu passei. Então, assim, eu aceitei, eu agradeço a Deus por isso, porque eu sei que foi uma bênção tudo que aconteceu. Mas eu não mudaria nada, porque eu tenho o adulto aqui, eu sou extremamente apaixonada pela terapia intensiva adulto, eu tenho a NEL e PED aqui. Então, a minha bandeira não é a Roberta, fisioterapeuta intensivista adulto, a Roberta, fisioterapeuta intensivista NEL-PED. Eu não levanto uma bandeira específica adulto ou NEL-PED. A minha bandeira é cuidado humanizado, sabe? Então, eu consigo andar por todos os públicos, tenho a capacitação para isso, mas exatamente, né? A minha bandeira é o cuidado humanizado dentro dessas populações. Exatamente. Então, eu não consigo escolher, me fala assim, não consigo, eu amo trabalhar nos dois públicos, sou apaixonada das minhas crianças, dos meus babies, sou apaixonada em adulto, então, assim, eu consigo, sabe, ir caminhando, assim, entre esses públicos, e por isso que eu não falaria assim, não, eu iria pra ANEL antes, eu iria pra adulto depois, não, eu só ficaria na adulto, não, eu só ficaria na ANEL. Então, assim, o meu caminho, eu acho que foi trilhado do jeitinho que deveria ter sido, sabe? Eu sou muito feliz, assim, do jeito que bom, tá certo. Prof. Roberta, muito obrigada por estar aqui conosco, falar um pouquinho mais sobre a fisioterapia. Pessoal, hoje foi o nosso podcast com a Prof. Roberta Marques. Agradecemos demais a todos vocês e a Prof. também. Até a próxima. Obrigada.